Hello people, sejam bem-vindos a mais uma aula e hoje vamos estudar inglês com uma cena do filme Gladiador. A cena em que vamos analisar é o momento em que o Imperador Cômodos pede para o gladiador Maximus revelar sua identidade após uma incrível luta no Coliseu Romano. E para entendermos melhor o contexto dessa cena, vamos assisti-la primeiramente com legendas em português. Vamos lá! My name is Maximus Decimus Meridius, Commander of the armies of the North, General of the Felix Legions, loyal servant to the true Emperor Marcus Aurelius, father to a murdered son, husband to a murdered wife, and I will have my vengeance, in this life or the next. Agora esta mesma cena com legendas em inglês. Vamos lá! My name is Maximus Decimus Meridius, Commander of the armies of the North, General of the Felix Legions, loyal servant to the true Emperor Marcus Aurelius, father to a murdered son, husband to a murdered wife, and I will have my vengeance, in this life or the next. Agora vamos compreender palavra por palavra, frase por frase. My name is Maximus Decimus Meridius, Commander of the armies of the North, General of the Felix Legions. A cena começa com o personagem Maximus revelando o seu nome completo. Então, literalmente, ele começa dizendo: meu nome é... E aí ele diz, Maximus Decimus Meridius. É o jeito que a gente fala aqui no português, né? Você percebe que em inglês ele pronuncia Maximus Decimus Meridius. Então ele fala, my name is Maximus Decimus Meridius. My name is Maximus Decimus Meridius. E aí ele vai citar algumas de suas posições antes de se tornar escravo, gladiador. Olha só, Commander of the Armies significa comandante dos exércitos. Então, armies, plural de army, exército. E commander significa comandante, então commander of the armies, comandante dos exércitos, of the north, significa do norte. E então ele diz general of the Felix Legions, significa general das legiões Félix. Então temos o trecho completo. My name is Maximus Decimus Meridius. My name is Maximus Decimus Meridius. Meu nome é Maximus Decimus Meridius, Commander of the Armies of the North. Commander of the armies of the North. Comandante dos exércitos do norte. General of the Felix Legions. General of the Felix Legions. General das legiões Félix. Agora vamos analisar a pronúncia de cada palavra dessa citação. Vamos lá. My name is Maximus Decimus Meridius. Falando aqui de acordo com a transcrição aportuguesada, fica mais ou menos assim. My name is Maximus Decimus Meridius. 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 My name is Maximus Decimus Meridius, Commander of the armies of the North. Commander of the armies of the North. Olha só como que ele pronuncia. Commander of the armies of the North. 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 General of the Felix Legions. 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 Então, my name is Maximus Decimus Meridius, Commander of the Armies of the North, General of the Felix Legions. My name is Maximus Decimus Meridius, Commander of the armies of the North,
General of the Felix Legions. My name is Maximus Decimus Meridius, Commander of the Armies of the North, General of the Felix Legions. My name is Maximus Decimus Meridius, Commander of the Armies of the North, General of the Felix Legions. Loyal servant to the true Emperor, Marcus Aurelius. Father to a murdered son, husband to a murdered wife. Loyal servant to the true emperor, Marcus Aurelius. Father to a murdered son, husband to a murdered wife. Ele começa dizendo loyal servant. Loyal significa leal, servant, servo. Portanto, servo leal. E aí ele diz o seguinte: to the true emperor, ao verdadeiro imperador. Podemos até adaptar para do verdadeiro imperador. Esse to indica uma direção, a quem que ele foi servo leal. E aí ele cita o nome do imperador anterior àquele que está ali na frente dele, Marcus Aurelius. Embora a gente fale assim no português, Marcus Aurelius, no inglês eles falam Marcus Aurelius, um pouquinho diferente, né? Nós já vamos falar sobre isso na pronúncia. E ele conclui o trecho dizendo, Father to a murdered son. Você percebe que mais uma vez ele utiliza to para indicar direcionamento de quem que ele era pai, de um filho assassinado. Então, quando ele fala father to a murdered son, ele está dizendo pai de um filho assassinado. Lembrando que murdered é o passado do verbo murder, que significa assassinar. Então você percebe, gente, que se você fosse traduzir ao pé da letra, seria pai para um filho assassinado e depois marido para uma esposa assassinada. Mais uma vez, nós temos que fazer uma adaptação. Marido de uma esposa assassinada. Você percebeu que nessa frase, nesse trecho, temos 3 to. Loyal servant to, father to, husband to. Ambos indicam direcionamento de quem que ele era leal, de quem que ele era pai, de quem que ele era marido. Ah, Murilo, quer dizer então que to nessa frase significa de? Não, jamais amarre uma palavra a uma única tradução, porque no inglês você vai ver que às vezes to significa para e nesse sentido aqui significa de. Então quando você vê esse tipo de situação, busque entender o que o personagem está querendo passar. Aqui ele começou dizendo Loyal servant to the true emperor, Marcus Aurelius. Loyal servant to the true Emperor, Marcus Aurelius. Servo leal do verdadeiro imperador, Marcus Aurelius. Father to a murdered son. Father to a murdered son. Pai de um filho assassinado. Husband to a murdered wife. Husband to a murdered wife. Marido de uma esposa assassinada. Temos aqui então a tradução completa desse trecho. Vamos agora analisar a pronúncia desse trecho, dessa frase, dessa citação. Vamos lá. Loyal servant to the true emperor, Marcus Aurelius. Loyal servant. E você percebe que na hora que ele fala servant, junta com to, tá? Então, vamos juntar aqui, ó. Loyal servant to the true emperor, Marcus Aurelius. Aurelius, não Aurelius, tá? Aurelius, Aurelius. Então, loyal servant to the true emperor, Marcus Aurelius. 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 Father to a murdered son. 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 Husband to a murdered wife. 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 Então, loyal servant to the true emperor Marcus Aurelius. Father to a murdered son. Husband to a murdered wife. Loyal servant to the true Emperor Marcus Aurelius. Father to a murdered son. Husband to a murdered wife. Loyal servant to the true Emperor Marcus Aurelius. Father to a murdered son. Husband to a murdered wife. Loyal servant to the true Emperor Marcus Aurelius. Father to a murdered son.
husband to a murdered wife, and I will have my vengeance in this life or the next. And I'll have my vengeance in this life or the next. Quando ele diz and I'll have, significa e eu terei. Will sempre indicando o futuro do verbo que está vindo a seguir, que é o verbo have. Então, eu terei. My vengeance significa simplesmente minha vingança. Então, and I'll have my vengeance. And I will have my vengeance. E eu terei minha vingança. E ele conclui dizendo in this life or the next, que significa simplesmente nesta vida ou na próxima. In this life or the next. In this life or the next. Então, and I'll have my vengeance. And I will have my vengeance. E eu terei minha vingança. In this life or the next. In this life or the next. Nesta vida ou na próxima. Vamos analisar a pronúncia dessa frase. Vamos lá. And I'll have my vengeance. And I'll have my vengeance. And I will have my vengeance. And I will have my vengeance. And I will have my vengeance. In this life or the next. 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 And I'll have my vengeance in this life or the next. And I will have my vengeance in this life or the next. And I will have my vengeance in this life or the next. And I will have my vengeance in this life or the next. Agora você vai assistir comigo essa cena completa, sem legenda alguma. Perceba se agora vai ficar mais fácil a compreensão. Bora lá. My name is Maximus Decimus Meridius, commander of the armies of the North, general of the Felix Legions, loyal servant to the true emperor Marcus Aurelius, father to a murdered son, husband to a murdered wife, and I will have my vengeance in this life or the next. E não se esqueça, se esse vídeo te ajudou, me siga lá no Instagram, teacher.murilo. Lá tem dicas de inglês absolutamente todos os dias. Além do mais, se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida sobre qualquer coisa que eu falei aqui ao longo desta aula, ou de qualquer outra, mande mensagem pra mim lá no Instagram. Além do mais, se você tiver alguma sugestão de cena, sugestão de filme, sugestão de série, sugestão de música, para nós analisarmos aqui no canal, me siga lá no Instagram e me mande uma mensagem, me mande qual cena você acha legal trazermos aqui para o canal. Não saia desse vídeo sem deixar o seu like, o seu comentário aqui embaixo. Isso me ajuda muito a continuar esse trabalho aqui na internet. Por apenas 12 vezes de 51,40. É isso mesmo, por apenas 12 vezes de 51,40 no cartão de crédito, você vai poder se tornar meu aluno no curso de inglês Teacher Murilo, na jornada do zero à fluência. Você vai ter acesso à minha plataforma exclusiva de aulas que vai do absoluto zero ao nível mais avançado. Você vai alcançar a fluência através de um método de imersão, onde você vai estudar e treinar absolutamente todos os dias. Você vai aprender o inglês da vida real com filmes, séries, músicas, textos, discursos, com a Bíblia, com histórias infantis, com os Vingadores, com The Chosen, com Suits e muito mais. Você vai poder tirar dúvidas diretamente comigo, todos os dias no WhatsApp. Nessa jornada, eu, Teacher Murilo, serei o seu mentor pessoal. E você também vai poder praticar conversação comigo toda semana. Entrando hoje, você vai ganhar de brinde 5 cursos de inglês. Primeiro, curso de inglês analisando e estudando o filme completo do Shrek. Segundo,
curso de inglês para viagem. Terceiro, curso de inglês com a Bíblia, estudando o livro completo de Provérbios. Quarto, também um curso de inglês com a Bíblia, estudando com o livro completo de Eclesiastes. E quinto, você também vai ganhar um curso de inglês intensivo com filmes e séries para aprender o básico do inglês em apenas 10 dias. Você está entrando na maior plataforma de inglês da vida real da América Latina. Para se inscrever, basta vir aqui no link na descrição desse vídeo ou no comentário fixado logo abaixo. Você entrando, você vai falar diretamente comigo lá no WhatsApp. Eu quero te conhecer e compreender qual que é o seu objetivo no inglês. Eu, Teacher Murilo, serei o seu último professor de inglês. E a jornada do zero à fluência será o último curso de inglês da sua vida. Clique no link aqui embaixo e eu te espero lá no WhatsApp.